Fala, Insighters! E aí, tudo certo? Vamos falar aqui com vocês hoje um bate-papo muito bacana de empreendedorismo com esse cara aqui que tem uma cabeça extremamente diferenciada. Eu acho que é muito importante a gente produzir riqueza para o país, a gente quer ajudar as pessoas a... Como é que a gente faz o clique? Porque muitas vezes a gente sabe o que a gente não quer para a nossa vida, né? Ou muitas vezes a gente até sabe o que a gente quer para a nossa vida, mas a gente tem uma zona de conforto, né? A gente tem uma zona ali para tomar determinadas decisões, é muito desafiador. Então vamos entender um pouquinho aqui com o Davi, né? O Davi Braga é um empreendedor desde muito cedo. Davi, muito prazer, cara, estar aqui. Obrigado por você estar aqui com a gente. Vamos começar falando, cara, dessa coisa que para mim é crucial. Como que a gente trabalha os pensamentos para a gente direcionar para uma coisa positiva para a nossa vida e para o mundo dos negócios? Cara, primeiro na minha perspectiva é trazer consciência em relação ao problema. Primeiro passo para você resolver qualquer problema na vida é você entender que é um problema. E esse é o grande desafio que eu tenho todos os dias como empresa Jovens Protagonistas, que é mostrar para os jovens que é um problema e que eles precisam resolver esse problema. E eu coloquei na minha cabeça que essa era a minha missão, que esse é o meu objetivo aqui nessa terra. O que aconteceu foi que quando eu tinha 12 anos de idade eu comecei a empreender. Com 12 anos de idade eu tive a ideia da minha primeira empresa. Na verdade, eu estou mentindo para vocês, eu não comecei a empreender com 12. Eu sempre tive ideias e atitudes empreendedoras. Eu criei uma empresa com 12 anos de idade. Naquele momento, na real, eu não sabia muito bem que eu estava empreendendo, que eu estava criando um negócio, eu estava sendo intuitivo e estava seguindo o que eu achava que eu deveria seguir. E no meio do caminho, eu enfrentei o maior problema de todos, que foi lidar com as pessoas que achavam que eu não deveria fazer, que eu não poderia fazer, com os famosos desincentivadores, com os famosos haters. Agora, vamos pensar o seguinte, imagina que a gente está agora em 2021, né? Sim. E que a gente tem uma consciência em relação ao empreendedorismo, tem uma consciência em relação ao que é criar empresas, tem uma consciência em relação a startups. Hoje em dia, o fato de um jovem de 12, 13 anos começar a empreender, assusta, é novo. Agora imagine 2014, quando eu comecei. E aí, cara, me fala uma coisa, você está aí, a tua família, ela já vive no contexto de empreendedorismo, naturalmente isso acaba sendo algo muito forte, né? Porque é natural isso, mas você teve que lidar com muitos nãos, né? E esses nãos, de alguma forma, foram positivos no sentido de falar assim, cara, isso é um desafio, eu vou transformar isso numa oportunidade. Como é que foi o não na sua vida? Na hora não, né? Na hora não. Na hora não. Agora sim. Agora sim. Na hora que eu levei, os nãos que eu levei vários. Levei não do Shark Tank, levei não de vários investidores, levei não do meu próprio pai, levei não de uma galera. Na hora aquilo parecia o fim do mundo. Mas depois que você passa por aquele problema, você desenvolve uma consciência, você olha para trás, hoje eu tenho a plena convicção de que todos esses desafios que eu enfrentei foram fundamentais para eu conseguir me tornar um empreendedor de fato, para eu conseguir entender quem eu era e você ganha musculatura emocional para lidar com esses desafios que a vida pode te trazer. Então, eu tenho uma relação muito bacana com esses nãos que eu recebi hoje. Na hora não, mas agora sim. Por exemplo, quando eu fui no Shark Tank, eu saí de lá devastado, cara, triste pra caramba porque eu não recebi investimento. E eu tinha ido lá literalmente com a plena convicção que eu iria sair de lá com a grana no bolso com aquele contrato. Eu acho que esse é o pior não. Quando você tem certeza que vai ser o sim, você leva o não. Até porque você tinha duas coisas ali que eu achei extremamente positivas, que é assim, o teu modelo de negócio em si e a tua capacidade de comunicação, porque o empreendedor, antes de tudo, ele precisa ser um grande vendedor. Uhum. A gente vende a todo momento, a toda hora, isso era ali a tua característica nata ali, né? E você teve um não. Né? E aí o que foi que rolou? Com aquele não que eu levei, com a minha participação no Shark Tank, essa característica se destacou. E meu vídeo de Shark Tank começou a ser usado como aula de pitch em faculdades, escolas do Brasil inteiro. E até hoje, na história do Shark Tank, é o vídeo mais viral e mais visto da história do programa. Que legal, cara. Então o não foi o catapultador ali na minha vida. Só que eu optei por enxergar pelo lado positivo e não me traumatizar, de olhar pra mim mesmo e falar, cara, eu acho que eu não sou bom o suficiente porque eles não aprovaram o meu negócio. Mas o que da tua visão faltou ali pro sim? Você acha que você, entendendo um pouco a cabeça ali dos caras que estavam decidindo sobre esse assunto,
e vivendo no mundo de empreendedorismo, o que você acha que realmente faltou ali para esse sim? Faltou time, faltou maturidade, faltou escala, faltou diversas coisas que hoje eu faria completamente diferente, mas na época eu não fiz. Então se eu tivesse lá sentado, a tendência natural é a gente falar, não, eu me daria sim, mas eu também me daria não. Perfeito. Se eu tivesse na banca de avaliadores e um jovem chegasse com a oportunidade daquela, eu também daria não, porque não estava estruturado o suficiente para receber aquela grana. E grana demais empapa, grana demais mais atrapalha do que ajuda. É bizarro falar isso, mas uma das principais razões pelas quais startups quebram é justamente ter grana demais no bolso. Imagina eu com 14, 15 anos quando eu participei do Shark Tank, imaturo, com um time extremamente pequeno, recebendo aquela grana, eu não ia saber o que fazer. Eu ia quebrar a minha empresa e nem pelos 600k que eu vendi depois eu venderia. Ia valer zero. Então foi isso que eu coloquei na minha cabeça, de que hoje eu sei que aquele não me levou a considerar diversos outros assuntos, e eu saí de lá com um não para a grana, mas com sim para a mentoria de todos os jurados, e hoje eles são grandes amigos e colegas que eu levo para a vida. E aí, Davi, em cima desse ponto, né, a gente tem aqui no canal, né, um canal voltado para ajudar as pessoas que precisam realmente de boas histórias de empreendedorismo. E aí o que acontece? Você tem aquelas pessoas que estão começando um negócio, tem todas as dificuldades, tem aquelas pessoas que estão já num negócio, mas também estão passando por dificuldades, até querendo desistir desses negócios. E muito ali em cima das decisões mentais que o cara tem ali, na questão de traumas, nas questões das pessoas falarem isso não vai dar certo, né? Enfim, como que você pode mostrar um pouco para as pessoas o seguinte: se você realmente quer empreender, se você achou uma oportunidade, você gosta disso, como é que você desbloqueia esses pensamentos negativos e canaliza para o negócio caminhar bem? Novamente a gente volta para a consciência. O modo default, o modo padrão da nossa mente é naturalmente buscar a estabilidade. Isso é claro, e vocês que estão assistindo já devem saber disso. A gente sempre procura o caminho mais confortável, o caminho com menos esforço, o caminho com menos empenho. Na real, essa é a grande função do nosso subconsciente. É evitar frustrações e economizar energia. E quando você empreende, você está indo justamente para o caminho contrário a tudo isso. Mas como é que resolve, Davi, esse problema? Principalmente no Brasil, empreender é extremamente complexo. E se você tiver apenas objetivos monetários, financeiros, objetivos egoístas, objetivos de... Qual que é a palavra? Objetivos de status, de ego, de vaidade, do primeiro tapa na cara que você leva, você desiste. Mas por que, Davi? Porque é o seguinte, motivação é igual a motivo que te leva à ação. E se o teu motivo tiver a ver apenas com você deixa pra lá. Você não está comprometido com as outras pessoas, você não está comprometido com o valor que você está gerando. Por esse motivo eu falo que a única maneira de você conseguir continuar na tua jornada e conseguir construir alguma coisa grande é você colocar na tua cabeça que se você soubesse o quão rápido as pessoas podem esquecer de você depois que você morrer, você não desistiria agora. O teu legado, o teu propósito vivido em vida se torna o teu legado pós-vida. Então opte por ser lembrado. Entenda também que diversos valores você vai estar gerando quando você empreende. Valor para quem tem um problema que você está resolvendo e principalmente valor para o teu país. Você está gerando renda, você está gerando emprego, você está gerando economia, você está fazendo o nosso Brasilzão ir para frente. E com esse emprego que você está gerando, essa galera aumenta o poder de consumo. Aumentando o poder de consumo, essas pessoas compram mais. Comprando mais, os empreendedores contratam mais. Ou seja, tem menos gente desempregada e mais gente com poder de consumo. É assim que funciona a roda da economia. Então, quando você empreende, está fazendo parte do processo de transformação e impulsionamento do nosso país. E também, quando você empreende, você está dando exemplo para os seus pares, para as pessoas que estão perto de você, que pode, que dá para fazer, que é possível. Então esquece essa questão de você ter apenas objetivos egoístas, de ego, status e vaidade, porque isso é raso, isso é chulo. Você não consegue se convencer da importância que o teu trabalho está tendo. É isso que eu chamo de protagonismo. Protagonismo é quando você consegue juntar o que você gosta de fazer, o que você sabe fazer, em algum negócio que te traga retorno financeiro desproporcional ao teu esforço para você ter liberdade. Mas Davi, como assim? Se você não tem um objetivo, um propósito muito bem definido do que você quer fazer para a tua vida, o primeiro tapa na cara que você levar, você vai cair no chão. Mas Davi, como é que faz para encontrar o meu propósito? A gente estava falando sobre isso no começo. O bando de guru vai chegar para você e falar assim, cara, você encontra o teu propósito procurando por ele. Isso é uma mentira, isso é uma bullshit.
Você encontra o teu propósito olhando para dentro, olhando para as habilidades natas que você tem. Como assim, Davi? Quais são suas aptidões? Quais são suas habilidades? Qual o teu talento? O que você é naturalmente bom fazendo e que você é melhor que as outras pessoas? Porque quando você descobre isso, foi mal falar muito, só para concluir o raciocínio, Não, que isso. mas quando você descobre isso, você consegue colocar em prática uma coisa chamada exponencialidade do conhecimento. Tendencialmente, você aprende mais aquilo que você gosta e aquilo que você já tem uma facilidade natural para seguir. Tudo isso é sobre você tomar vantagem do que já é natural para você. Porque se você esforça o teu tempo, você exponencializa ele. Porque quando você é bom em matemática e ruim em geografia, e você, por ser bom em matemática, você estuda 1 hora e aprende 4x, por ser ruim em geografia, você estuda 1 hora e aprende 1x, na matemática você vai conseguir ir muito mais longe. Só que você só consegue ter esse nível de consciência através do autoconhecimento, que é o ato de você saber o porquê que você está pensando certas coisas, o porquê que você está agindo de tal maneira. A nossa sociedade, ela vive numa automatização, numa robotização, de pessoas que agem sem nem agir porque estão agindo. Não sabem quais são as raízes por trás daquelas ações que elas estão tomando. Na minha perspectiva, esse é que é o grande problema. E mais uma vez, eu falei um monte para voltar para a resposta que eu dei no começo, que é consciência. É você saber quem você é você saber para onde vai, é você saber o porquê que você está agindo da maneira que você está agindo, é você saber o porquê que você está pensando da maneira que você está pensando, porque quando você tem consciência sobre isso, você consegue mais facilmente combater. Aí você vai contra o teu subconsciente e você consegue se posicionar de tal maneira que você consiga ir contra o teu próprio sistema, contra o teu próprio corpo para você fazer acontecer. Existem estratégias para isso. A principal e mais importante delas é você ter um propósito, um motivo e estar gerando valor verdadeiro para a sociedade. Porque aí você consegue se estabelecer e se manter na tua jornada independentemente de tudo de ruim que aconteça. Me fala uma coisa, eu costumo dizer que antes da gente ser um empreendedor ou ter uma carreira de sucesso, a gente precisa ser um ser humano de sucesso. E o que você tem feito para ser um ser humano de sucesso? Eu já fiz todos os treinamentos de desenvolvimento pessoal que você pode pensar na vida. Eu já fiz processo Hoffman, estou indo fazer agora o Landmark, já fiz o método IP, já fiz o método CIS, leio diversos livros de desenvolvimento pessoal, mas observação. É olhar para as minhas atitudes a todos os dias e buscar ser hoje melhor do que eu imagino que eu poderia ser amanhã. Presta atenção nisso que é complexo de entender. É buscar ser hoje um pouco melhor do que eu imaginaria que eu poderia ser amanhã. Eu adianto o processo para hoje. Porque você pensa, cara, amanhã eu vou ser melhor em tal coisa. Cara, faz hoje, tenta ser hoje, intencionaliza hoje. E as suas atitudes ditam os seus resultados. Os teus pensamentos ditam tuas atitudes, as tuas atitudes ditam os seus resultados. Então, quando você consegue mudar o teu pensamento, você também consegue mudar o output, o que isso vai gerar. Quando a gente vem para o mundo dos negócios, o que acontece? Hoje as pessoas, a busca do conhecimento, e o conhecimento, ela faz toda a diferença, principalmente para quem está começando, muitas pessoas que não tiveram acesso a muita informação ao longo do tempo. Como é que, e com tantas informações que a gente tem aí, que é uma coisa tão vasta, como é que a pessoa ela pode direcionar mais o tempo dela para que o conhecimento que ela vai buscar, de fato, ela consiga colocar em prática no negócio dela? Como é que ela cria uma disciplina em cima disso? Não querer abraçar o mundo e não querer ser bom em tudo. A tendência, principalmente das pessoas que estão começando a empreender agora, é ser bom em tudo, só que você não é bom em tudo. Porque se você não for naturalmente bom em programação, por exemplo, em tecnologia, por exemplo, se você dedicar o teu tempo para buscar ser bom em tecnologia, em programação, você vai estar queimando o tempo que poderia ser investido em alguma outra coisa que vai trazer muito mais retorno, e essa grana que você está perdendo, porque você deveria ter a consciência de quanto o teu tempo vale, poderia ser utilizada para contratar alguém para fazer a mesma coisa. Então é você buscar ser bom no que você é bom e você terceirizar as outras coisas que você não necessariamente é bom, e para de querer abraçar o mundo. E aí, em cima disso, imagina o seguinte, se você estivesse começando um negócio hoje, quais seriam os cuidados que você tomaria para começar o seu negócio hoje? Com toda a vivência que você já tem. São 3 coisas que eu analiso em todo negócio. Primeiro, quão doído é a dor que eu estou buscando resolver. Todo negócio que eu faço, eu sempre penso em que dor eu estou tentando resolver. Segunda pergunta, quantas pessoas têm essa dor que eu estou buscando resolver? Terceira pergunta, qual a viabilidade técnica de resolver esse problema de fato da maneira como eu gostaria de resolver?
ou seja, de maneira integral. Essas são as 3 perguntas principais que eu analiso em todo tipo de negócio que eu vou fazer na minha vida. E é uma coisa que eu deixei de fazer da maneira como eu poderia lá no Nishit. E a dor que você resolve não necessariamente é ela. Como assim? Existem dores secundárias, terciárias e quadriárias que, na verdade, podem ser os fatores motivadores e geradores dessa dor principal que você está resolvendo. E a quantidade de grana que você vai ganhar depende da tua capacidade de resolver a dor do teu cliente de maneira integral. Se você só resolve um pedacinho, você gera uma quantidade limitada de valor. Se você resolve a dor de maneira integral, você está gerando valor infinito. E quando você resolve dor, você gera valor. E quando você gera valor, as pessoas compram de você por valor e não por preço. Então, é isso que eu tento analisar o tempo inteiro. É quem tem um problema tem uma dor. E quem tem uma dor tem uma necessidade de solução dessa dor. Da sua proposta de solução para esse problema que essa pessoa tem, que nasce uma ideia de negócio. Só que, se você tiver com dor de cabeça, essa dor de cabeça pode ser simplesmente a dor de cabeça ou pode ser um tumor na sua cabeça. Claro. Se eu dou um remédio de dor de cabeça para aquela pessoa, estou resolvendo o problema dela? Tô. Mas o que é que vai acontecer? Aquela dor de cabeça vai voltar. Então eu não estou resolvendo de maneira integral a dor do cliente. E qual que é a ação imediata que a gente toma como empreendedor? É pensar o seguinte, beleza, se eu não resolver o problema de maneira integral, o que é que vai acontecer? Esse cliente, se eu resolver o problema de maneira integral, o que é que vai acontecer? Esse cliente, ele não vai mais comprar de mim, porque a dor dele está resolvida. Só que na vida real, pessoas têm diversos tipos de dores, diversos tipos de problema. É só você começar a observar teu público, entender quem ele é, conversar com ele, ter uma proximidade com ele, que você vai entender que existem diversos problemas. Porque, por exemplo, dentro do mercado de marketing digital, a gente cria uma esteira de produtos e cada produto tem uma solução. Cada produto tem um processo de transformação. Por que carambas eu iria pegar e resolver só metade do problema do meu cliente se eu sei que não vai gerar valor suficiente? Eu prefiro resolver em um produto o problema inteiro e resolver em outro produto também o problema inteiro dele, porque eu sei que ele tem outros problemas. Então eu crio uma escala de valor, uma escala de soluções para soluções dos problemas diversos que o meu cliente tem. Essa estratégia você pode aplicar para qualquer tipo de negócio que você for fazer na sua vida. Inclusive, existem coisas chamadas spin-offs, existem coisas chamadas pivotagem. Todo negócio, ele é toda a ideia de negócio ela é pivotável, mutável, transformável e combinável. Então anote todas as ideias que você tiver na sua vida, porque muitas vezes o processo de solução que você pensou para um negócio específico pode ser a mesma estratégia, a mesma sacada que você pode usar para outro. E errar a maior quantidade de coisas e vezes que você puder. Só que a gente não gosta de errar, né? A gente aprende que errar é ruim, que errar é do capeta, que errar não é bacana. Eu adoro errar. Claro. É isso que eu faria diferente e que eu faria melhor caso eu estivesse começando o negócio do zero hoje, como eu comecei. A Jovens Protagonistas é nova, ela tem apenas 1 ano. Fala um pouco pra gente da operação. Com certeza. Então o que é que aconteceu? Depois que eu vendi a minha empresa, eu tive o sentimento de liberdade financeira. A tua empresa, só conta aqui pra turma, qual que era a solução que você criou ali para resolver o problema das pessoas? A solução era um marketplace de vendas de material escolar online. Só que o problema, presta atenção nisso, o problema era que a mãe estava faltando grana e ela não queria gastar tanta grana no processo de compra de material escolar. Então estava proporcionando economia. O problema era que a mãe queria passar mais tempo com os filhos dela. Então estava trazendo comodidade. Esses eram os verdadeiros problemas que eu resolvia com a Listit, que era a empresa que eu criei, um marketplace de listas escolares onde os pais entravam lá e compravam material escolar dos seus filhos e recebiam em casa com preço diferenciado, com facilidade, com tranquilidade, lista completa, para que a mãe não tivesse que ir em loja para comprar todos os produtos. Eu falo a mãe porque tendencialmente quem compra material escolar é a mãe. Eu vendi essa empresa e eu tenho na minha cabeça uma jornada para iluminação protagonista, que é como eu chamo. Que é o seguinte, a galera acredita que a gente precisa transformar a nossa paixão no negócio. Faz sentido? Faz. Mas você transformar a tua paixão no negócio é difícil, dá trabalho e muito provavelmente não vai te dar grana imediatamente. Por isso que eu falo que é importante você fazer uma coisa chamada negócios pontes, que são pequenas jornadas que vão pavimentando a tua estrada até em algum momento você conseguir transformar a tua paixão no negócio. Por exemplo, o Elon Musk, o sonho dele sempre foi povoar Marte.
Sempre foi. Sim. E eu assisti uma entrevista dele onde ele falou, cara, não necessariamente eu sou apaixonado por fazer carros elétricos. Mas, para que hoje eu pudesse estar trabalhando no processo de satisfação do meu próprio sonho, eu criei a Tesla. Porque se você chegar do nada e falar o seguinte, cara, eu quero povoar Marte, e você não tem um histórico, a galera vai olhar pra você e falar assim, você é maluco, você é pirado, você é louco. Sim. Só que se você for empreendedor, tiver criado 4 empresas, você ganhou autoridade, você ganhou know-how, conhecimento, você ganhou maturidade, você ganhou bagagem, e principalmente, provavelmente, caso tenha dado certo a tua jornada, liberdade financeira. E esse aqui é o grande game, é você jogar um jogo onde você não se preocupa quanto a grana vai gerar pra você. E aí, quando você não se preocupa quanto a grana vai gerar pra você, é muito curioso. Mas a sensação que dá é que você se preocupa em gerar valor para as pessoas. E a quantidade de dinheiro que você vai ganhar é proporcional à quantidade de valor que você gera. Eu contei essa jornada inteira para justificar um pouco do que aconteceu na minha vida. Eu criei uma empresa que foi Negócio Ponte, me deu autoridade, know-how, track record. Eu vendi essa empresa, me deu o sentimento de liberdade financeira, que na minha cabeça, baseado no custo de vida que eu tinha, me proporcionou a possibilidade e a oportunidade de entrar no business sem estar preocupado com a quantidade de grana que ele iria me gerar. O que foi que eu fiz? Finalmente, depois de um tempasso, eu consegui transformar minha paixão no negócio. Consegui transformar meu propósito no negócio. Eu materializei meu propósito em um business, chamado Jovens Protagonistas. E ele tem um objetivo de criar artificialmente uma comunidade apoiadora para os jovens que querem ser protagonistas. Eu entendi que no topo do funil, muita gente quer empreender, quer fazer acontecer, quer ser protagonista, quer ser o autor da sua própria história. Só que pouquíssimos jovens, de fato, chegam até o fundo do funil. E pior, muito menos ainda compartilham e falam sobre a sua jornada para ajudar os que estão no caminho. E eu entendi, cara, como é que eu posso fazer para ajudar, para educar, direcionar e inspirar, incentivar, mentorar esses jovens a seguirem essa jornada. Foi por isso que eu comecei a criar o movimento Jovens Protagonistas, que hoje se transformou numa empresa. Uma empresa com 17 colaboradores. Uma empresa que tem um objetivo gigantesco e que daqui a 5 anos vai estar valendo milhares, milhões de reais por aí, consequência do valor que a gente está gerando para esse jovem. E nosso grande objetivo é de mudar a educação do Brasil. Porque de alguma forma, quando você se posiciona fazendo algo que vai agregar valor na ponta, isso aí vai ter um processo de reconhecimento natural, de crescimento natural. E aí entrando nessa... Das pessoas e do planeta. Exatamente. Mas e entrando nessa questão do jovem, porque assim, antigamente quando a gente olhava as empresas, os modelos, então o cara lá montava um negócio, tinha lá distribuição de lucro, ele ganhava e a empresa era um meio de sobrevivência para ele e vida que segue. Lifestyle business. Era normal. Hoje em dia o conceito é totalmente diferente, a gente está num mundo novo, mercado novo, então hoje as empresas, hoje quem monta um negócio já pensa no equity, você já traz investidor, você já traz os fundos, e a partir do momento você fala assim, cara, eu vou potencializar a minha empresa para amanhã dar uma porrada boa, né? Até quem sabe um IPO da vida. Você acha que hoje quem monta uma empresa, ele já tem que ter essa preocupação no sentido de falar assim, cara, eu já vou pensar numa estratégia que essa empresa amanhã ou depois eu vou valorizá-la de tal forma que ali é onde está o meu pote de ouro. E não sugar tudo no primeiro momento dessa empresa. Então como é que você entende isso e como é que você conversa com as pessoas sobre isso e ensina as pessoas sobre isso? Mais uma vez, o problema é o imediatismo, é o ego e a vaidade. Porque é muito bom você estar tirando 30, 40 mil reais por mês, claro, e você falar para as pessoas que você está fazendo isso. Que acho que o prazer é ir. Tocar de carro, comprar uma casinha na praia, tá. Ir pra festinha, que nem jovem gosta de ir. Eu gosto de ir também, mas eu não vou sempre. A galera gosta de fazer isso. Satisfaz o ego, satisfaz a vaidade da pessoa. E aí qual que é o grande jogo? Que a verdadeira riqueza, ela tá no longo prazo. E isso em tudo na vida. Os prazeres imediatos, o ROI sempre é baixo. Você ganha uma grana. Mas é muito menos do que você poderia ganhar a longo prazo se você estivesse pensando em futuro. Se você estivesse pensando de fato em gerar valor. Equity nada mais é do que valor. Sim. Valor percebido pelas pessoas. E tudo isso que eu ensino para as pessoas está completamente linkado com essa mentalidade das startups de gerar valor para em algum momento focar, para em algum momento ter uma paulada, como um tio meu chama, ter uma paulada. Isso. E conseguir colocar uma grana no bolso, ou fazer um IPO, ou whatever os caminhos que podem ser finalizados. E mesmo que não seja, caso você se apegue ao teu business ao ponto de você querer continuar nele, quando a tua empresa se torna grande o suficiente, que ela não depende de você, você consegue
Você pode manter o business continuando ali, você pode em algum momento decidir pagar dividendos para você e para os outros sócios e continuar no negócio e ter isso como lifestyle business. Eu não julgo, sabe? Cada um tem sua própria mentalidade. Exatamente. Mas a maneira como eu acho melhor de se fazer é você iniciar o negócio já com isso na cabeça. E aí entra na questão dos negócios pontes. Porque quando você tem na tua cabeça uma necessidade financeira imediata para você suprir as suas necessidades mais básicas, você não consegue pensar no longo prazo. Sim. Porque você está sempre preocupado em apagar as fogueiras e pagar as contas que chegam no final do mês. E aí você desmama o teu negócio. Essa é a tendência da maioria das pessoas. Quando o negócio começa a sobrar, quando você desequilibra a balança e você começa a ter mais retorno do que custo e dá o lucro, você começa a ter mais faturamento do que custo e aí você consegue ter um lucro, pega essa grana e enfia no bolso. Só que se você for bem esperto, bem inteligente, você pega essa grana e coloca no business. Fazer um cálculozinho rápido aqui, eu abri mão do meu Prolabora aqui na Jovens. Fazer um cálculo que poderia ser 20 mil reais. Uhum. E aí o que acontece? Entendendo essa lógica, 20 mil reais eu faço lançamentos digitais, também lançamentos digitais. Um dos nossos braços fazer lançamentos digitais. O ROI que eu tive na última mentoria foi de 6. Retorno sobre investimento foi de 6. Então só naturalmente de eu pegar essa grana e eu meter no tráfego, eu gero, eu ia fazer o cálculo, 120 mil reais. Uhum. Só que se você for entender, esse aqui é cálculo de padaria, tá? É mais complexo do que isso, mas para você sacar. Se você for entender como funciona esse mundo do equity, existe uma coisa chamada múltiplo. Uhum. Você consegue calcular o valor eixo, o valuation do teu negócio, tem diversas técnicas, mas com base no múltiplo do EBITDA, por exemplo. E aí, qual que é a sacada? Se eu pegar essa grana, cálculo de padaria, e eu multiplicar por um múltiplo de educação que a galera pratica de 12 ou 13, você pegar esses 120 mil reais que vai ser plugado dentro da máquina de faturamento da empresa. Que é lucro na veia, né? Lucro na veia. E pegar essa máquina de... Porque a margem é muito alta. Sim. E eu pegar essa parada e plugar na máquina de faturamento da minha empresa, eu vou gerar uma valorização de valuation, considerando o múltiplo 12, de 120 vezes 12. Dá 1.440.000 reais. Uhum. Só que aí, vamos fazer uma lógica aqui. Se quiser, dá até pra colocar os números na tela aí pra galera acompanhando. 1.440.000. Eu abri mão de 120 mil reais, na verdade 240 mil reais, que é 20 mil por mês. Na verdade eu fiz o cálculo errado. Dá mais, dá 240 vezes 240 12, vezes. Dá 2.600. Vocês entenderam a lógica. Vocês entenderam a lógica. Porque exatamente 20, um ano inteiro dá 240, aplicado 240 vezes 6, dá até para cortar. 240 vezes 6 que é o ROI, 1.440.000. Se eu pegar esse 1.440.000 e multiplico por um múltiplo de 12, gera 17.280.000. Eu estou abrindo mão de 240 mil reais para me gerar uma valorização de equity de 17 milhões por 280. E é essa lógica que eu tenho que explicar para todos os meus colaboradores. De que, cara, se eu não tá te pagando quanto que você merece pagar agora, essa lógica só funciona quando você entende que aqui na Jovens a gente tem um pool que a gente dá participação para praticamente todos os colaboradores que a gente acha interessante. Legal. Qual que é a associação que eu faço? Se eu não estou te pagando agora o quanto que você mereceria receber, o que acontece? Essa grana vai ser plugada dentro da fornalha das Jovens Protagonistas. Sendo plugada dentro da fornalha das Jovens Protagonistas, a gente aquece mais esse fogo. A gente coloca mais lenha nesse fogo. Colocando mais lenha nesse fogo, a valorização baseada no percentual que você tem desse valor que você vai estar deixando de receber é muito maior do que você receberia agora. É como se você estivesse fazendo um investimento. Só que um investimento que não existe rentabilidade similar no mundo do que investir em negócio. Os dois melhores investimentos do planeta. O primeiro deles é investir em você, o segundo deles é investir em negócio. Essa é a lógica. Hoje, por exemplo, se a gente for avaliar que as pessoas elas podem chegar bem até os 85 anos de idade, vamos imaginar um jovem que está começando a sua carreira, se ele dedicar investimento em conhecimento, investimento do negócio até os 30 anos de idade, você imagina que ele vai ter 55 anos pela frente para ele viver de uma forma muito tranquila, porque ele fez um negócio forte, né? Ele ralou o que tinha que ralar ali nesse período da vida dele e vai ter ali o bônus por muito mais tempo. O ponto hoje é essa questão do imediatismo, que você também acabou de citar, que é aquilo, né? O cara começou a ganhar um dinheirinho, aí quer trocar de carro toda hora, e aí ele não investe no conhecimento, ele não investe no negócio, e aí ele faz uma empresa pobre,
naturalmente a empresa, no primeiro momento de dor de barriga, não tem como tocar o... Não tem nem reserva de emergência. Não tem reserva de emergência, e ali ele se vê numa situação que ele tem que vender tudo e voltar 10 anos atrás, né? Eu prefiro antecipar o sofrimento. Sofrimento, porque eu amo trabalho. Então, Foi mal, então. Não, que é isso, pô. E aí, cara, em cima dessa linha, qual é a grande mensagem que você pode dar para essa molecada para realmente entender? Porque assim, a gente é tão inteligente para algumas coisas na vida, então eu vou estudar para isso, eu vou estudar para aquilo, mas às vezes a gente acaba olhando de lado, e tudo que a gente olha de lado é muito mais difícil de se concretizar e de dar certo. E muitas vezes a gente olha essa questão da nossa vida, né, de boas práticas, que não precisa pegar uma lâmpada e um gênio, né, porque isso é muito claro. Uhum. Por que essas pessoas, né, e nessa linha assim, como que a gente consegue ajudar essas pessoas a terem atitude? Porque eu acho que o conhecimento, essas pessoas, algumas já possuem, outras estão buscando, mas atitude para fazer, cara, deixa eu colocar isso aqui em prática, já que eu estou empreendendo, e empreender é buscar as melhores práticas, né? Como é que a gente ajuda esses caras a trabalhar isso? Agir. Os jovens. O jovem, agir. Tem 2 passos. Primeiro, você entende o que você quer fazer. Porque se você não sabe o que você quer fazer, de nada adianta que não vai rolar. O segundo passo, e na minha perspectiva mais importante, é você mentir pra você. Como assim mentir pra você? Exatamente. A gente mente negativamente pra gente o tempo inteiro. A gente acha que não é bom o suficiente, a gente acha que não vai rolar, que não funciona, que não vai dar certo. Só que se você tem... Vou fazer um exemplo aqui, você é meu amigo, beleza? Certo. E aí eu sou um cara negativo com você. Fala assim, cara, cabelo feio, pô, deu uma engordada, hein? Cara, que cara chato. Eu sou teu amigo que fica falando isso, vai querer andar perto de mim? Não vai, né? É um reforço negativo, tem jeito. Não vai, de maneira alguma. Só que é isso que você faz com você mesmo. Você, em vez de ser o teu maior apoiador, você é o teu principal desapoiador. E aí, quando você desenvolve uma intimidade com você mesmo, e de você honrar a tua palavra, e você conseguir acalmar o teu subconsciente, chegar pra ele e falar, cara, eu dou conta da maneira... Porque 90% do nosso poder de processamento é subconsciente, né? Certo. Se você chega pros teus 90% e fala assim, relaxa que eu dou conta racionalmente, você dá uma tranquilizada nele, e aí você começa a, de fato, fazer acontecer as coisas que deveriam ser feitas. E aí mente pra você. Quando você acredita que alguma coisa vai dar certo, a tendência é que ela de fato dê. Isso parece papo de coach motivacional, mas a merda é que é verdade. Que de fato é assim que as coisas funcionam. Então começa a criar historinhas na tua cabeça, e essas historinhas em algum momento vão se transformar em realidade. Tem 2 maneiras de você resolver problemas emocionais que você tem. A primeira delas é você passar um rolo compressor por cima e você construir uma nova versão de você em cima dessa parada. É fácil? Não. Exige esforço sem dúvida alguma. Funciona a curto prazo. A outra questão é você pegar um buraco que já está aberto e meter uma escavadeira e cavar cada vez mais, para que você de fato resolva de maneira integral o problema, para que você fique bem com essa questão. Dá trabalho? Dá. Funciona. Escolha o método que você quiser. Um é mais longo, mas é mais duradouro. O outro é mais rápido, mas pode trazer prejuízos. Escolha qual você quer seguir. E aí a grande sacada que eu tento dar para os jovens o tempo inteiro é que, cara, eles precisam parar de terceirizar a visão que eles têm sobre eles para as outras pessoas. É isso que os jovens mais fazem na face do planeta. Não confiam neles, escutam o que as pessoas falam sobre eles, tratam como verdade, consequentemente os resultados que eles têm são proporcionais ao que ele acredita e, consequentemente, ele reforça uma crença negativa que ele tem dentro da cabeça dele. Conseguiu sacar a ideia? Conseguiu sacar a lógica? Você entendeu o que eu estou dizendo? Sim. Você escuta o que as pessoas falam negativamente sobre você. Você vira aquilo que você acredita. Sim. Quando você vira, os seus resultados vão ser proporcionais a isso. E você reforça essa crença. Potencial, ele é igual a um músculo. Músculo mesmo. Se você não usa o músculo, ele atrofia. Existe uma condição mental, existe uma coisa na nossa cabeça, que são as conexões neurais. Quanto mais você repete uma atitude negativa que você tem, mais essa conexão neural é reforçada. É que nem... Sabe quando você tem uma calçada e aí tem um prédio ali? Para você seguir pelo caminho normal, você tem que fazer assim. Você vai até o fim para você pegar a esquerda para você virar. Conseguiu sacar? Só que tem uma grama no meio do caminho.
E aí você começa a passar naquela grama. Se você olhar para baixo, você vai perceber que aquela grama tá meio amarronzada. A grama morreu e ficou só a terra ali. A gente, na brincadeira, chama de UX, User Experience, que é o caminho mais fácil. Mas na vida real é isso que acontece com o teu próprio subconsciente, com as tuas próprias conexões neurais. E você acha que, por exemplo, o nível de relacionamento com as pessoas com que a gente convive no dia a dia, isso influencia diretamente? 100%. Que isso é um ponto, assim, até você, a gente acaba vendo pessoas que têm boas ideias, que querem montar os seus negócios, e às vezes vão buscar um conselho com alguém que nunca montou nada, alguém que nunca fez um case, alguém que não tem propriedade para falar o seguinte, cara, se isso é bom, se isso é ruim, e muitas vezes ele está ali se aconselhando com pessoas que acabam desestimulando boas ideias ou boas possibilidades. Então, assim, também estar próximo de pessoas que estão ali gravitando numa energia positiva, isso faz muita diferença para a vida do empreendedor, né? Sim, o único atalho que existe para o sucesso é a gente aprender com os erros das outras pessoas. E se consulte com pessoas, bata papo com pessoas, seja mentorado por pessoas, busque mentores, pessoas que já erraram em situações que você pensa que um dia você poderia vir a errar, porque ele vai te antecipar e vai te dar o caminho das pedras para que você não precise cometer o mesmo erro. Essa é a diferença básica entre informação e conhecimento. Conhecimento é informação aplicada na prática. Você pega uma informação, você converte ela em conhecimento, e informação aplicada e conectada, quando você conecta com outras informações na tua cabeça. Quando você recebe uma informação com o que de conhecimento que já vem com a experimentação prática de vida real, de alguém que já viveu aquilo, tem muito mais peso para você do que teria se você simplesmente recebesse de alguém que tem o compromisso de simplesmente passar informação e não conhecimento. Às vezes é melhor antes só do que mal acompanhado, hein? Isso não é verdade? Eu falo isso para todos os jovens, que se você estiver de fato comprometido com os teus resultados, comprometido com o teu futuro, comprometido com você, tudo o que não te leva para frente te leva para trás. Então tudo que não te potencializa, tudo que não te ajuda é um peso morto e te atrasa. Davi, você não tem problema em falar isso? Não tenho não, cara. Pode falar o que você quiser sobre mim, eu sei que eu vim para incomodar. O problema todo é que a questão é que as pessoas, elas têm a tendência, por ser mais confortável, de querer ficar próximo apenas daquelas pessoas que contam as mentiras que você gostaria de escutar sobre você. A verdade dói, a verdade machuca, a verdade obriga uma movimentação posterior de mudança depois que ela vem. E aí isso dói, isso dá trabalho. Aí a gente prefere simplesmente não conviver com pessoas assim. Me fala uma coisa, hoje o jovem que está montando um negócio, que está empreendendo, o que ele encontra aqui com vocês? Dentro das jovens ele encontra direcionamento, dentro das jovens ele encontra mentoria, dentro das jovens ele encontra tudo que eu já vivi transformado em um método, transformado em um processo validado cientificamente por psicólogos, psicopedagogos, professores que a gente tem na equipe, que ajudam esses jovens a, de fato, entenderem o caminho e a jornada do protagonismo em 3 fases. Começa com mentalidade, porque de nada adianta a gente plantar uma semente no solo infértil, não vai crescer, não vai acontecer nada. Então o cara pode... Eu tenho um exemplo muito massa que eu gosto de citar, que é assim, imagina um cara que ele é um chefe de cozinha. Uhum. E aí o chefe de cozinha vai fazer um bolo. Ele recebe os piores ingredientes do mundo. O que é que vai acontecer? O bolo vai ser uma porcaria. Por outro lado, você não sabe cozinhar nada, imagina, não sabe? Eu? Cozinha? Galera, chefe Anderson.Murilo, lá no Instagram. Sério mesmo? Lá, não sabia, tô sabendo agora. Toda quarta-feira, até dar um beijo aqui pra My Love. Toda quarta-feira a gente quebra a semana para deixar a semana mais leve, aí eu vou pra cozinha. Que massa, cara, eu não sabe, tá vendo como são as coisas? Há 10 anos que eu cozinho, eu parto de uma proteína e ali eu vou trabalhando agridoce, vou trabalhando as coisas, porque assim, eu sou apaixonado por cozinha. E 3 coisas para mim são cruciais na cozinha. A apresentação do prato, se o prato puder ter um cheiro melhor e sabor. Pra mim, cara, são 3 coisas fundamentais. E detalhe, pouco. Porque assim, lá em casa, quando os amigos vão, quando eu cozinho pra turma, não tem segunda rodada. Eu falo, aqui não é comida de mineiro, porque a minha família é mineira. Então lá você tem aquelas panelas gigantes com um monte de coisa pra comer. Eu falo, não, cara, aqui é isso aqui. Tudo que é bom dura pouco, né? Dura pouco. Aí você vai falar, pô, Anderson, tá bom, aí volta aqui e come de novo. Mas é isso, cara. Então, é a estratégia sua de network. Já a estratégia da turma, pouquinha coisa. Comer, fala, pô, podia ter um pouquinho mais, porque a comida acho que é um pouco isso também. Fala assim, poxa, podia ter um pouquinho mais. E aí você volta no lugar, né?
Mas aí Exato. então, em cima disso... E aí eu tava falando que é o seguinte, aí se eu pego alguém que não sabe cozinhar e eu dou pra ele os melhores ingredientes do mundo, também não acontece nada, porque ele não sabe a dose pra colocar, ele não sabe a quantidade de fermento, a quantidade de tempero. Então as duas coisas, nenhuma das duas funcionam bem. É a mesma coisa se você for parar pra pensar. Se você for um cara que tem apenas a mentalidade, mas você não tem o conteúdo técnico, qualificação técnica, conhecimento técnico para fazer acontecer, não vai acontecer nada. Ao mesmo tempo, se você, por um lado, você tem toda a qualificação técnica do mundo, mas você não tem a competência mental e as faculdades mentais no lugar certo que elas deveriam estar, também não acontece nada. Então é isso que a gente ensina para os jovens. Principalmente as habilidades básicas. Quais são 6 habilidades principais que a gente tem, que a gente fala que não importa se você é bom ou não nelas, se não é simples, se não é fácil para você desenvolver, você vai ter que desenvolver. Que é comunicação, vendas, networking, produtividade, comunicação e... Como eu te falei, não. Networking, vendas, produtividade, comunicação. Esqueci as outras, mas Entendi. São 6 principais. São 6 básicas que a gente ensina para toda a galera e que são literalmente obrigatórias, todo mundo tem que desenvolver. E aí depois a gente vai para como criar negócios. Eu ensino toda a questão. Dessas competências, você acredita que o vendedor é a mais importante? Sem dúvida, a gente tá vendendo o tempo inteiro. Você vende o teu tempo para as outras pessoas quando você trabalha para alguém. Isso é boa. Você vende... As pessoas, imagem. As pessoas, elas têm a dimensão de quanto custa de fato, Não. o tempo que elas têm vendendo para alguém o trabalho dela. Como é que funciona? Como é que é isso? Quando eu coloco o pé para fora de casa, eu faço o cálculo automático de custo-benefício. Claro. Coloco na balança para tudo que eu faço na vida. E se você fizer isso, tu vai ter uns resultados que você nunca imaginava que você ia ter na estratosfera do planeta na tua vida, que você chegou a... Imagina o máximo que você pensou, agora multiplica por 10 é o que você vai ter quando você sacar isso aqui. Eu tenho quantificado o quanto vale a minha hora. E como a gente valida o quanto vale alguma coisa? Quando alguém paga. Então eu me baseio o quanto alguém paga pela minha hora e eu sei quanto aquilo custa. Então eu coloco na cabeça. Eu vou fazer alguma coisa. Está valendo a pena receber X reais por isso aqui? Porque a minha hora tem um valor. Lógico. Está valendo a pena me dedicar esse tempo, como se eu estivesse pagando para mim mesmo aquele valor. Para estar fazendo isso aqui? Se a resposta for não, eu prefiro não fazer. Gente, olha, essa entrevista vocês não sabem o que a gente teve que fazer, viu? A gente teve que vender lá o escritório, mas deu certo, né? Graças a Deus. Mentira, Carol, show de bola, tá dedicando o tempo dele aqui para compartilhar conhecimento com todo mundo. Mas isso é um ponto, cara, que assim, as coisas entram tudo automático da vida das pessoas e, cara, assim, 8 horas que seja, 10 horas que seja do seu tempo que você tá indo trabalhar, se as pessoas de fato fizessem uma conta, assim, poxa, né, será que eu não conseguiria melhorar a minha performance? Já que eu tenho que ir, quer dizer, se eu posso pensar pequeno e pensar grande, quer dizer, é tempo, é dedicação, por que não pensar grande, por que não, né? Mas o que bloqueia as pessoas para isso? Você entende que, na maioria das vezes, é uma questão da necessidade financeira básica, né? O cara precisa daquela grana para sobreviver, Sim. Senão ele não sobrevive. Sim. Então, faz sentido? Óbvio que faz, cara. Como é que você vai comer? Como é que essa galera vai comer se não trabalhar? Tem que trabalhar mesmo. Só que a diferença primeiro, na minha perspectiva, tem que ter data para acabar. Segundo, também na minha perspectiva, aqui eu tô falando, quando eu falo minha perspectiva, é opinião pessoal. O resto é embasado em opiniões científicas, em números, dados, fatos, tudo mais. Que é o seguinte, você precisa intencionalizar esse tempo da melhor maneira possível. Pra você, cara, você tá trabalhando para alguém, você tá trabalhando para mim, por exemplo, você tá aqui. A minha intenção é que você cresça, que você multiplique se você estiver aqui dentro. Mas vem aqui todos os dias uma galera foda, como esse cara aqui do meu lado. E se você trabalha aqui, você tem contato direto com essa galera, então vai conversar com ele, vai fazer networking. No teu trabalho é a mesma coisa, usa aquele tempo que você está utilizando, usa aquele tempo que você está investindo para aprender outras coisas, para se desenvolver, para aprender novas habilidades. Porque senão você não ganha e não ganha. Pelo menos, talvez, o quanto que você ganha não esteja satisfazendo a tua vontade de quanto você gostaria de ganhar, certo? Mas, por outro lado, o valor que você está recebendo de conhecimento que você pode estar aprendendo, network que você pode estar fazendo, a conta pode fechar. Então, intencionalize esse teu tempo da melhor maneira possível. É errado trabalhar para os outros? Não, cada um tem sua própria opinião. Você pode trabalhar na construção do sonho de alguém que está tudo certo. Talvez esse sonho de outra pessoa tenha convergência com o propósito que você quer fazer para o mundo. Sabe que, eu sou empreendedor e tive minha empresa por muito tempo, 15 anos depois a gente já estava na bolsa. E a coisa que mais eu gostava, quando eu
Minha sala, eu não tinha secretária, não tinha nada. Era uma operação grande, que qualquer um chegava lá, Anderson, quero falar. E a coisa que eu mais gostava era quando alguém chegava para mim e falava o seguinte: um dia eu estou sentando aí. Eu falava para ele o seguinte: cara, com o maior prazer do mundo. Porque eu acho que a gente que é dono de um negócio, chega uma fase, porque assim, você tem aquela fase operacional, a fase executiva e a fase estratégica do teu negócio, que faz parte. Mas quando você chega nessa parte aqui, uma coisa que é muito importante é dar o recado para as pessoas, e eu não sei se é por aí também que você pensa, que primeiro, entregue resultado. Segundo, seja bom de clima. E se você é um líder... Bom de clima. Né? Seja um cara bom de clima, de comportamento. E se você é um cara que é líder, seja líder admirado pelo resultado e pelo exemplo. E não porque você tem ali no crachá, presidente, diretor e tal. Você acha que cada vez mais isso vai ser a cultura das empresas e quem estiver entrando no mercado de trabalho tem que ter isso como premissa, não simplesmente aprender ali uma atividade, mas já ter isso incorporado, que esse vai ser o caminho para o crescimento do cara. Isso não é só para quem quer trabalhar para alguém, isso é para a vida, em qualquer aspecto que você for fazer na tua vida, em qualquer aspecto que você for fazer, em qualquer ação que você for tomar, para tudo. As empresas, o sistema de gestão das empresas está mudando completamente, né? Tá ficando descentralizado o poder. É muito mais colaborativo, não é mais vertical, está sendo horizontal, um ambiente onde todo mundo colabora, todo mundo auxilia no processo de criação daquele negócio, está todo mundo na mesma régua ali, não tem ninguém melhor do que ninguém. Esse é o ambiente que acontece dentro das startups. E, cara, entenda isso, entenda esse mundo e pare de querer aplicar estratégias que funcionaram no passado, mas não funcionam mais hoje em dia, né? O mundo mudou. Gente, o mundo mudou. Davi, obrigado, cara. Cara, tem um papo que a gente tava batendo aqui antes, que eu quero finalizar falando isso muito mesmo. Posso? Vamos, claro, cara. Pô. Que foi o seguinte, ele falou que a vida dele mudou através do empreendedorismo e a minha vida também mudou completamente. Eu tenho TDAH, eu tenho dislexia, eu tenho ansiedade, eu tenho diversos problemas que eu tenho desde pequeno, que já vieram comigo, faz parte do meu perfil comportamental. Isso me atrapalhou um pouco durante a minha jornada, principalmente porque quase que eu reprovei na 4ª série em matemática, eu passei no conselho de classe. E eu repeti a 7ª série. Sério? Opa, eu só ia pra comer merenda, né? Mano, eu ia estudar que é bom nada. Eu escutei diversos professores que não seria nada na vida, cara. Nada mesmo, que seria vergonha pra minha família. E por muito tempo eu escutei aquelas mensagens e eu trouxe pra dentro. Trouxe pro meu coração e acreditei que o que aquele professor tava falando pra mim era verdade. Só que minha vida mudou completamente quando eu olhei pra mim mesmo e falei, cara, putz, eu tenho um sentimento de que talvez esses caras podem estar errados sobre mim. Eu tenho um sentimento que talvez eu tenha mais valor do que essas pessoas estão falando que eu tenho. E eu só consegui encontrar isso através de uma coisa, chamada empreendedorismo, que me proporcionou enxergar valor naquelas competências, naquelas habilidades que eu tinha, que o sistema educacional brasileiro tradicional não enxergava. Isso mudou completamente a minha vida. Hoje eu sou feliz, tenho resultados, tenho liberdade financeira, tenho liberdade geográfica, tenho liberdade emocional, posso trabalhar em qualquer lugar do planeta. Porque o empreendedorismo proporcionou tudo isso. Eu sou o protagonista da minha vida, sou o protagonista da minha empresa, eu tenho esse papel e é isso que eu tento ensinar para as pessoas. Davi, reforçando tudo isso que o Davi está contando, que a gente acabou fazendo um bate-bola antes, o empreendedorismo, ele tem uma coisa muito mágica. Uma coisa muito mágica. Eu também, né, comentei contigo, quando eu montei o meu negócio em 94, com R$1.000 de capital, numa kitnet, foi uma fase muito difícil, porque eu perdi minha mãe no dia 1º de setembro de 94. 15 dias depois eu perdi o meu pai, os dois, câncer, né? Tendo que terminar uma faculdade, um irmão com 18 anos e sem dinheiro para nada. Que dependia de você, né? 15 anos depois essa operação se tornou uma referência, a gente junto com o fundo abriu capital, então foi uma história muito bonita ao longo do tempo. E eu posso falar para você o seguinte, essa dor que eu tive na minha vida, que é perder as pessoas que mais eu amava, né? Porque eu falo para vocês uma coisa, viu gente, quem tem pai e mãe, valorize o máximo. Às vezes o pai é meio caduco, fala aquelas besteiras, tal, mas é o seguinte, vai lá, beija, ama, o cara te deu a vida, sabe? O cara te deu a coisa mais importante. Às vezes se ele pensa de um jeito diferente, se a cabeça dele é totalmente diferente da sua, pouco importa, absorve as coisas boas que ele vai trazer para você e o resto, curta ele o máximo possível. Então o que acontece? Ali eu caí de cabeça no empreendedorismo. E eu posso falar para você que foi a melhor coisa da minha vida. Então muitas vezes você também está ali desiludido,
tá com uma situação que não tá legal na tua vida, você não sabe o quanto é mágico cair de cabeça no empreendedorismo e fazer isso caminhar bem, que é muito o que você acabou de colocar aqui também, né? Quer dizer, de uma dor, né? Você conseguiu transformar tudo isso e hoje a tua vida é super bacana e você conseguiu achar toda essa motivação e esse propósito. Né? Além de ser a maior ferramenta de transformação social e empoderamento de pessoas que a gente tem no planeta. Você pode ter a possibilidade de ganhar dinheiro fazendo o que você gosta de fazer. Deixa eu te falar uma coisa, você acredita que as pessoas são vítimas ou coitadinhas? Demais. Você acredita com essa narrativa que colocam aí, que você não pode, que você não consegue, que você é uma vítima, que você é um coitadinho, que você tem que depender de Bolsa Família pela vida inteira? Você acredita nisso? De maneira alguma. Eu sou consciente ao ponto de entender que, de fato, as oportunidades não são mesmo as mesmas para todo mundo. Que algumas pessoas largam na frente e outras atrás. A meritocracia verdadeira, ela pressupõe igualdade de oportunidades, uma coisa que a gente está longe de ter aqui no Brasil. Então, cara, o mundo é injusto, a vida é injusta. E é mesmo. O que é que você pode fazer com isso? Tem dois caminhos. Ou você vira a vítima, que vai ficar querendo cobrar a reparação pelas injustiças que foram cometidas por você, ou você vira um protagonista e você age independentemente das circunstâncias. E eu já te adianto, as pessoas que têm os melhores resultados são aquelas pessoas que conseguem agir independentemente das circunstâncias. Então, Davi, você está dizendo que, cara, que as pessoas largam de locais diferentes, mas que dá para vencer do mesmo jeito? Sim, temos um exemplo aqui do nosso lado, do meu lado, que venceu e que fez a diferença justamente dessa maneira. Fazendo acontecer, se posicionando e mudando a vida dele e, consequentemente, mudando a vida de todos os colaboradores que estão perto dele e de diversas outras pessoas, gerando renda, emprego e economia para o nosso país. Essa aqui é a lógica. Eu odeio essa visão limitadora que olha para as pessoas e fala assim, sabe onde você veio? Esse é o local que você tem que estar pelo resto da sua vida. E tem um grande amigo meu chamado Rick Chester, que ele fala o seguinte, a gente não tem culpa de onde a gente vem, nenhuma. Você não tem culpa de ter nascido em uma situação não favorável, você não tem culpa de não ter tido uma boa educação, um espaço familiar propício para isso, nenhuma. Entretanto, a partir do momento que você adquire a consciência, a noção de que aquele local não é pra você e você continua lá, aí sim, cara, isso você tem controle. E sinto muito em falar, mas a responsabilidade disso é sua. Dói? Dói pra uma galera. Sim. Mas é verdade. Mais do que isso, gente, ó, vamos produzir riqueza. A gente vai fazer esse país dar certo. A gente sabe que tem um desafio gigante, né, pela frente. Mas sabe o que acontece? Eu só acredito num país que dá certo quando a gente produz riqueza. Sabe quem produz riqueza para esse país? São os empreendedores, são as pessoas que estão ali ralando e trabalhando no dia a dia. Então, cara, vamos fazer esse país dar certo. Davi. Muito prazer, viu? Valeu demais. Obrigadão você estar aqui com a gente. Pera aí, calma. Temos aqui uma lembrancinha aqui do nosso canal para você tomar o seu cappuccino todos os dias. Tomar meu chazinho todos os dias. Chazinho, olha lá. Canal Insight. É isso aí, galera. Valeu, tamo junto.